Primeiramente, eu quero agradecer muito vocês, a referência que fizeram ao meu pai, e depois de tantos anos, já vai fazer agora, no começo de janeiro, que ele morreu 13 de janeiro, vai fazer já 24 anos. E está todo mundo ainda se reverenciando a ele, a gente fica muito contente, eu quero agradecer muito a postura de vocês, tá? Em primeiro lugar. Então, o papai é o seguinte, ele é filho de imigrante português. Meu avô Teixeira de Mendonça veio de Portugal num navio, assim como veio meu avô por pai da minha mãe também, o Célio. Então, o pessoal tinha mania naquela época, o pessoal que gostava, ia mexer no agro, pensava em trabalhar no agro, ia para o lado de Ribeirão Preto, porque, você viu, aquela região realmente se tornou uma das regiões mais famosas no Brasil. Já visto a feira lá, né, a mais famosa que tem, não só no Brasil. Então, o que aconteceu? Eles foram para lá e acabaram se encontrando lá. E aí, nesse encontro do meu avô, nasceu o meu pai, a minha avó também era italiana, mas não veio, a família dela não veio, era Mortati. É o que eu falei, meu pai era Edu Teixeira de Mendonça. Não puseram Mortati, o sobrenome da mãe, não sei, naquela época, como que anulava isso, né? Mas era só Edu Teixeira de Mendonça. E aí, o que aconteceu? Ele conheceu a minha mãe, lá também, Célia, eles falavam Celli, né, sobrenome italiano, descendente, e acabaram se casando. E foi assim que eu nasci. Foi quando isso? Foi em 1953, 22 de dezembro de 53, já vou 70 agora em dezembro. Já faz muito tempo, né? Então, e aí eu vou contar como é que ele veio parar aqui em Tupã. Ele estudou, então, no Largo São Francisco, fez a faculdade de Direito, aí ele foi o primeiro orador eleito do Centro Acadêmico 11 de Agosto. Antes o pessoal era escolhido, e aí tinha aquela eleição, ele se contava para mim, e aí cada um tinha que fazer um discurso, um tema, uma coisa, e ganhava por isso, pela verbosidade, o jeito de poder, né, falar. Então, graças a Deus, ele foi o primeiro eleito, diz que saiu até no Estadão naquela época. E aí ele fez o curso e ele era de dia o curso, não era que nem quando eu fiz direito, que era 4 anos, era o dia inteiro. Aí de noite ele fazia estágio num lugar de um senhor que chamava um advogado Neto Armando. E fez lá coisa e tal. Nesse lugar ele conheceu um outro que fazia estágio, chamava Gilson de Lima César. Esse cara, ele vinha vindo de São Paulo uma vez para ir para Itápolis. O trem, porque o trem podia ir por Itápolis, mais fácil, não sei, a linha passava por aqui. O trem quebrou perto de Tupã. Eles tiveram que descer, vir aí, foi aquela confusão. Já existia o Hotel Cacique, do seu Quema, o Ignácios, que foi grande amigo dele, casado com a Jamile Gantos. O que aconteceu? Ele lá conversando com o Quema, coisa e tal, perguntou para o Quema aí o fórum, onde que era. O fórum, não sei se vocês se lembram, o pessoal mais antigo, era Piratinins com a Guaranis, naquela esquina. Agora estão fazendo um prédio lá, um prédio novo, mas não era aquele fórum pequenininho. Aí o que aconteceu? O seu Quema falou para ele, olha, fala quem é o juiz, que é o promotor. Gilson de Lima César é o promotor. Ele, por acaso, foi fazer uma visita para o promotor, porque ele tinha que ficar, acho que uns 2, 3 dias aqui para poder consertar o trem. E disse que para ir, eu falava, pai, mas não dava para ir de ônibus? Não, tinha que pegar um carro, pagar um carro. Ele falou, então tá bom. O que aconteceu? Nesse encontro com o promotor virou para ele e falou assim, escuta, tinham feito estágio junto, eu vou te nomear. Naquela época não tinha assistência judiciária gratuita, você chamava nomear ad hoc. Ad hoc era o termo em latim que eles falavam. Ad hoc é que você fazia o serviço e não ganhava nada. Mas o papai estava começando e precisava aprender. Aí o doutor Gilson falou, Edu, eu vou te nomear. Mas o quê? Não, eu vou te nomear. O que era? Era uma mulher japonesa, e olha que japonesa é tão séria, que tinha matado o marido a machadada. Chamaram a mulher, conversou com a mulher, e aí o que ele percebeu, que eu posso resumir da história, parece que o marido era perverso e sexual.
E ela falava com o pai, com a família, ninguém achava que ela devia tomar atitude. Um dia ela não aguentou, né? Tomada pela emoção, ela pegou o machado e pau. Aí o meu pai falou, mas eu vou fazer. Naquela época não existia jurada mulher, só era homem que era escolhido para ser jurado. Eu mesmo depois fui convidada para ser jurada, falei, Deus me livre, eu não quero nem ouvir falar, nem vou julgar ninguém, né? Mas aí, o que aconteceu? Ele foi. E nesse fórum pequenininho ali, ele foi 7-0, ele ganhou. Todos os jurados votaram nele. Aí puseram ele aqui aqui no ombro e foi dali, ele contava até o bar do Gandini. O bar do Gandini na avenida era na altura ali, tinha a Tartaruga, que era dos japoneses, era uma doceria famosa, família famosa, do lado, mais ou menos ali perto, onde é o Bradesco agora. Sabe? Então era esse bar do Gandini. Quem é antigo, eu mesmo lembro. O que aconteceu? Aí ficaram bebendo a noite inteira, comemorando. Aí ele pensou bem e falou, olha, eu vou ter que... Em algum lugar eu dei certo já. Que ele queria ir para o Paraná, achava que o Paraná estava crescendo, que ia, né? Mas acabou ficando aqui por causa disso. Então ele chegou devido aí a um incidente com o trem, foi convidado pelo juiz, fez o primeiro júri dele, pelo promotor que quis, aí o juiz nomeou. E ali, aquela vitória o motivou a ficar em Tupã, então? Ficar em Tupã. Aí ele não era casado ainda. Aí ele casou, trouxe a minha mãe. Aí a primeira coisa que ele comprou foi o escritório. Depois ele comprou a casa do lado, que nós vendemos para a doutora Renata. A doutora Renata foi a pessoa estagiária que mais tempo ficou, porque estagiou o doutor Mendes, o Totó, filho do doutor Mapelli, estagiou muita gente com ele lá. O escritório dele, então, sempre foi no mesmo lugar, ali na Caetés? Caetés 803. Ali ele trabalhou. E a OAB dele, falando em número, 6672. A minha já é 96.053. Eu formei... Agora, você imagina agora, eu acho que já tem 1 milhão de advogados da OAB. Agora, a gente percebe, né, por você contando assim, que ele tinha o dom já para advogar, para fazer um júri. Sim. Mas ele te falou alguma vez o que o motivou a estudar direito? Olha, ele falava que ele sempre gostou de direito, que ele achava que era... Acho que ele gostava de defender. E ele fez vários júris, eu não sei a quantia séria, mas ele nunca perdeu um júri. Foram muitos, né? Muitos. Foram muitos júris mesmo. E aí a minha mãe não queria. Imagina agora tem tráfico de droga, agora não pode nesse meio. Mas antes, nem assim, a minha mãe não queria, eu ouvia a confusão deles lá, sabe? Mas ele não atuou só nessa área. Por exemplo, no trabalhista, ele foi advogado muitos anos do sindicato rural e dos bancários, sindicatos bancários. Agora, o doutor Edu, além de advogar, ele tinha uma participação na sociedade, né? Tinha. O pessoal convidou, ele chegou a se candidatar, o prefeito e o vice, ele candidatou junto com o Zé Lemes Soares. O prefeito e o vice, o voto era desvinculado, você não votava na dobradinha, você podia eleger um daqui e o outro do outro partido. Mas ele teve mais votos que o Zé Lemes, mas ele não gostou. Ele assumiu como vice e depois ele acabou deixando o cargo, né? Deixou o cargo, ele não gostou. Agora, ele foi professor também? Foi professor na Faculdade de Direito. Ele foi até Paraninfo, no fim foi do primeiro ao último ano. Não na minha época. Depois, quando eu fiz matemática, porque falaram assim, não, filha, você não vai estudar fora, você vai estudar aí na Faculdade de Filosofia. Eu terminei em 3 anos. Aí terminei a matemática, falei, vocês têm que me dar 1 mês, pelo menos, de cursinho. Aí deram, lá no Objetivo, em São Paulo. Eu prestei Mackenzie, passei, que eu tinha um tio que me lecionava no Mackenzie. Não era tio, é primo da minha mãe, que a gente chamava de tio, doutor Salvador. Depois eu passei em Bauru e em Lins. Como Bauru, Nesp, aí eu fiz Bauru. Você fez Direito também? Não, aí eu fiz Engenharia em Bauru. Aí fiz mestrado e doutorado na Federal, em São Carlos. Então você é engenheira de formação, civil, mestrado e doutorado. E fiz nessa parte de cálculo estrutural. Aí fiz segurança no trabalho também, que aí eu vim para cá, comecei a dar aula na arquitetura, aqui e em Marília. Aí o que aconteceu? O meu pai, advogado, o tio Osmar, que era a paixão da minha vida.
Tio Osmar, eu amava ele de paixão, Osmar Massari. E meus primos, tudo advogado, também fiz direito. E no fim eu fiquei nessa área de trabalhista, mas mais como engenheira de segurança, sabe? O tio Osmar, eu vou falar uma coisa para você, uma vez num baile, lá em Oswaldo Cruz, eu estou contando coisas a mais, mas quem vai assistir, acho que é. Sabe o que aconteceu? Eu falei, tio Osmar, por favor, deixa os mocinhos me tirar para dançar, porque ele me tinha como uma filha, ele ficava enciumado. Eu me enfeitava, ia no baile, uma mocinha chegava lá, ele queria, nem meus primos não estavam ligando para dançar comigo, ele queria. Mas ele foi muito. Ô, Teca, a gente vê também que você tem muitos bons exemplos do seu pai, né? O cuidado que ele tinha com a biblioteca, com a formação, com a família. Fala um pouquinho desse lado dele, né? Assim. Não, e o que ele pensava e punha na cabeça, você precisa, ele começou com 4 alqueires de terra. Você precisa, já chamou, não era nem sítio, né? Vai ser o sítio Santa Terezinha. Porque me puseram Santa Terezinha, porque eu era muito devota a Santa Terezinha também, então você precisa ver. Então a vida inteira ele falava, você precisa aprender, você precisa comer. Eu vou dar um exemplo para vocês do jeito deles. Que outro dia, até numa turma que eu canto, de quinta-feira, nós temos uma turma da minha idade que a gente se encontra e canta toda quinta-feira, na casa de um. Aí até um daqueles que participa trabalhava no Banco do Brasil. Falou, Teca, você tinha 14, 15 anos, você chegava lá com um caderninho e seu pai falava assim, ó, quanto tem aqui, o que rendeu, o que não sei o que, e se você escrevia, anotava tudo embora, que era para eu aprender. Ele tinha essa, sabe, essa preocupação. Esses bons exemplos já tinha. E ele fez tudo isso com os meus filhos. Ele influenciou os meus filhos ainda mais de uma maneira tão grande que aí ele já tinha crescido um pouco mais na agropecuária, que os dois fizeram a administração de agronegócio. O Rafael, o Lucas é o mais velho, nasceu um ano, o Rafael no próximo ano já. Aí, o que aconteceu? O Rafael falou, não, eu vou fazer direito por causa do meu avô, não sei quem, meu pai já tinha morrido, mas ele fez 2 anos, mas ele não gostava muito, ele gosta mesmo disso. Aí os dois fizeram administração de agronegócio, pronto. Teca, você fala muito da família, né? A gente percebe, você tem móveis, é tudo na casa que remete. Explica um pouquinho nessa relação forte que vocês têm de falar dos avós, dos bisavós, da origem de vocês. A minha avó materna foi a paixão da minha vida. A minha avó materna, eu vou te explicar, ela morou em São Paulo, estudou na Caetano de Campos. Aí foi para Itápolis, casou com o meu avô. Ela tinha mais cultura até que o meu avô. O meu avô também veio de navio, o avô Célio, italiano. Ele teve a Casa Celi, que é onde a Carazal era a Casa Celi e nós morávamos no fundo, né, que eu falei. Então, o que acontece? A minha avó, ela tinha estudado na Caetano, ela era professora só, mas foi a primeira mulher que dirigiu. Quando nós já morávamos aqui em Tupã, ela contratou um senhor, era árabe, Adeuadas, que sabia falar inglês, sentava lá na casa dela, na copa, e me dava aula de inglês, eu estava no ginásio. Você entendeu? Para ter um pouco mais de influência, não só... Porque tinha até francês na escola. Na minha época tinha francês, sabe? Mas ela era muito preocupada com a formação. Por isso que ela fez as meninas estudarem. A minha mãe voltou em São Paulo, fez a USP também. A tia Ana Maria, mulher do tio Osmar, ela já era linda, toda coisa, ela fez música. E brincava com a minha mãe, ganha igual você. A mãe era professora de história, né? E você é filha única? Filha única. Então você acompanhou todo esse período do seu pai, um pouco da OAB também, né? Que você falou dos júris, então ele era um advogado muito presente, né? Em todos os eventos. Da OAB também, ele gostava. E quando quiseram pôr o nome nele, na OAB, o pessoal da prefeitura falou, não pode, não sei o quê. Aí ele estava morto, né? Mas olha, eu falava, parece que ele que está atrás do pessoal. O doutor Emílio encabeçou, o Ademar Pinheiro era o presidente da UAB. Nós temos guardado aí quase 6.000 assinaturas. Aí falaram, vai trocar o nome? Não vai, senão nós vamos fazer um pedido judicial. Aí pôs o nome. Eu fiquei muito... A mamãe, então, no dia que foi a homenagem dele lá, a minha mãe falou, Teca, olha, eu não vou conseguir falar.
Eu tenho tudo isso filmado aí, guardado em DVD. Ele falou, eu não vou conseguir falar de jeito nenhum. Aí eu me preparei, levantei, agradeci. Daqui a pouco, ela levantou, entregou a bolsa na minha mão. Ela começou a chorar, mas fez um discurso lá no fórum. Foi lá no fórum mesmo, né? Nossa, foi a coisa mais linda, viu? Foi muito bonito mesmo, mas foi muito cedo. A família do papai, a minha avó, a mãe dele, teve câncer no pâncreas, morreu cedo. O meu pai, câncer no pâncreas, o doutor Adirce, deu 1 mês, durou 22 dias. E depois, você ouviu falar do professor Bono. A mãe do professor Bono era irmã do meu pai, Teixeira de Mendonça, também. Foi por isso que eu tomei jeito, falei, até que você não parei de comer as coisas. Eu falei, não, vou no mesmo caminho. A gente viu a biblioteca ali, você trouxe para cá a biblioteca que ele tinha no escritório, né? Sim, Todo sim. organizado, os livros Muita ali. coisa eu dei para a doutora Renata, dei para os meus primos que são advogados, para o doutor Mendes, sabe, que várias pessoas. O Totó mesmo, que também fez coisa. O Totó, filho do doutor Mapelli, o papai tinha acabado de morrer. Ele chegou em casa e falou, Teca, vamos comigo que eu tenho que registrar, nasceu meu filho. Eu falei, quando? Não falou nada. Quando eu cheguei no cartório, ele falou, vai chamar Edu da Silva Mapelli. Eu comecei a chorar dentro do cartório, né? Você já pensou, o Totó também tem... E o nome é Edu mesmo, né? É. Não é Eduardo. Não é Eduardo. E não, puseram Edu, não puseram Eduardo e não puseram o sobrenome da mãe. Eu não entendo isso até hoje. Agora, Teca, fala um pouquinho também de vocês, da sua família. Você, seu esposo, os filhos. Você é engenheira formada, com mestrado, doutorado, né? Trabalha também na área. Fala um pouco sobre você. Então, a gente agora, eu praticamente, como já estou 70 anos, eu já aposentei há 15 anos, continuo trabalhando. Dou assistência a MEN, Comendobasa, Mendopan, lá na SZR, Frigorífico Quintana, desde o dia que abriu. E o Hamilton é agrônomo. Então, o Hamilton ficou mais focado, né, ajudando. Graças a Deus, se deu bem com o papai. Mas o papai era assim, ele gostava de trabalhar e ele queria pôr a gente para aprender. E como agrônomo ele já sabia, né? E era de família também que já lidava com agro, né? Mas os meninos, nossa senhora, a atenção dele, aquela mesa da cozinha, né, Hamilton? Nossa senhora, não era essa, eram umas outras vezes, mas ficava toda noite ensinando tudo. Hamilton Gonçalves, sou da família Sastre, meu pai é José Gonçalves Sastre, minha mãe Nilza da Silva Sastre. O doutor Edu foi um grande amigo, foi um sogro e um grande amigo. A gente tinha uma afinidade que era... Ele gostava muito de fazenda, de arrumar as coisas, e eu sempre gostei de fazenda, fui criado no meio de fazenda. Então, desde pequeno, os meninos acompanharam a gente também. A gente ia, todo sábado ele ia para a fazenda, e os meninos com ele, o Rafael. O Rafael ia junto comer lanche no bar da Varpa. Então era pequenininho de cola, assim, o Lucas. Quando você conheceu o doutor Edu, quando você conheceu a Teca, doutor Edu advogado, né, toda, né, aquele trabalho jurídico, a princípio já teve uma amizade, ou depois vocês se identificaram com a questão do... A gente se identificou, porque a gente tinha muita afinidade, assim. Ele gostava muito da natureza, a gente saía tarde, toda tarde, para andar, fazer caminhada, e ele gostava de caminhar no mato, na fazenda, não gostava de andar na cidade. Então a gente, depois das 5 horas, a gente saía e ia andar junto. Na fazenda, ele andava a pé para a fazenda inteirinha. O Lucas, pequenininho, acompanhava a gente. Era beleza, desde 3, 4 anos de idade, tanto ele como o Rafael. Então eles criaram esse amor com as criações, com os animais. O doutor Edu também, ele sempre gostou da natureza. Ele era muito místico, assim, sabe? E o que você lembra dele, assim, de coisa? A Teca contou várias histórias, né? De como ele agia em determinados momentos. Como... Então, quando ele via alguém ia chegar para ele, dar um serviço para ele, ele analisava. Via, estudava o assunto. Daí ele via se a pessoa tivesse nos direitos dela, então ele analisava o caso, daí ele brigava. Ele fez 103 júris e não perdeu um. Venceu na todos. Vida dele. Então ele tinha que conhecer o caso e acreditar. O caso, acreditar, daí sai de baixo, porque ele ganhou todas, não perdeu nenhuma. E ele adorava, ele foi provedor da Santa Casa, ele foi presidente do Tupã, então dos carroceiros
Eu falava abaixar do querosene, porque não tinha, na época não tinha energia. Então não era luz de querosene na Formosa. Por isso que tinha na esse Zona apelido? Leste. Então lá ele tinha os carroceiros e todos adoravam ele. Quando ele foi candidato com o Zé Lemes, ele teve mais votos do que o Zé Lemes. Daí o Zé Lemes mudou para Prudente, porque era dono da Andorinha, né? Foi embora para Prudente e ele ficou aqui em Tupã. Daí ele assumiu a prefeitura. Mas desde aquela época tinha tanto rolo na prefeitura, tinha pessoas importantes na cidade, que era a Margarida, que ganhava na prefeitura sem trabalhar na prefeitura, sabe? Tinha muitas coisas. Daí ele viu tanto aqueles rolos que ele largou. Ele não quis saber da prefeitura. E você falou de um negócio interessante, né? Porque nós tínhamos muitos carroceiros, né? Tanto de charrete como até também carroceiros perto do Dallas, ali tem um bebedor de cavalo ali. Ali é uma referência a isso, né? É uma referência. Os cavalos vinham, paravam ali para beber Então ele água. tinha uma participação muito popular, assim, com as muito pessoas. popular com o povo. Ele era adorado. Então relembrar dele é bom, é um momento sim. bom. E ele era assim, ó, o Lucas, o Rafael, a gente sentava à noite na mesa da cozinha e ele contava as histórias, parecia que estava vendo, sabe? Assim, você vivenciava o negócio. De tão ele sabia, né, Lucas? Contar assim as histórias que... E a dona Nereide também, ela era um exemplo. Ela era minuciosa. Quando ele faleceu, tudo ela anotava certinho, marcava na caderneta, tinha uma cadernetinha, o débito, todo a ver que tinha, sabe? E ela era toda organizada, ela era um exemplo. E eu perguntei para a Teca um pouquinho de vocês, né, da época de namoro, né? Ela falou que vocês conheceram, né, através do seu irmão e tudo. Conta um pouquinho desse período, assim. Foi um pouco tempo, logo vocês casaram, demorou um pouco mais? Não, uns 3 anos depois a gente casou, mas... Você já era agrônomo, já estudava? Já era agrônomo, meu pai sempre teve fazenda, tinha o frigorífico Sastre, então, eu a vida inteira, eu nasci em fazenda, sempre mexi, né? Tinha muita afinidade com da faculdade também, então peguei tecnologia, que eu já sabia, e os meninos sempre me acompanharam. Hoje eles tocam a fazenda que eu acompanho eles. Hoje você que está acompanhando eles. Nós tínhamos uma pampa, né? Eu tinha uma chevinha e o doutor do outro. E eles andavam atrás, tinha a gente falava buraquinho, entre os dois bancos. O Rafael ia no colo do doutor Edu e o Lucas ia no buraquinho. Então fazer uma homenagem para o doutor Edu é também homenagear vocês, né? Toda essa história da família. Que ele foi um exemplo para a gente. E se tivesse alguma coisa, ele defendia na hora. Morria de ciúmes, não sei aqui. Pois eu namorei o filho do doutor Edmundo, era o maior amigo dele, adorava, porque o menino entrou na USP, em medicina, tudo. Quando eu comecei a namorar, esse moleque ficou, invocou. Ele era ciumento. Ciumento. Você falou de namoro. Conta pra mim como é que você e o Hamilton se conheceram, então. Através do meu cunhado, do Cacá. Quando eu comecei a licionar na arquitetura, o Cacá também licionava. Cacá José Carlos Gonçalves. Foi um grande arquiteto. Daí eu fiz amizade com ele. E aí o Cacá que me apresentou o Hamilton. Você entendeu? Através dele, porque eu conhecia de longe. Inclusive, um dia eu estava já namorando o Hamilton, tudo. Eu fui estacionar o carro onde estacionavam os professores lá na arquitetura. O guarda lá que falou: ué, mas a senhora não é namorada do Cacá? Eu falei: não. É do irmão dele. Veio me perguntar. Porque a gente vivia grudado. Sabe, a gente ia fazer curso em São Paulo, levava os alunos da FEAB, FENACOM, em São Paulo. Não, o Cacá era maravilhoso. E o meu filho, o mais velho, os dois têm olho azul, você vai ver. O mais novo, que é o mais alto, tem o corpo do Cacá, é a cara do Cacá, não é a cara do amigo. E de quando vocês começaram a namorar até hoje, quanto tempo? Então já... 75. Casado desde 75. É. Você nasceu aonde? Itápolis. Você nasceu em Itápolis. Você veio para cá com que idade? Então, eu fiquei até os 4 anos, porque quando eles mudaram, então, apagava a luz. Era uma coisa diferente. Então, eu fiquei com a minha avó. Aí, a minha avó e o meu avô acabaram mudando para cá. Então, trouxe a minha tia Ana Maria aqui. A tia Ana Maria conheceu o tio Osmar,
Massaro e o tio Osmar, por influência do papai, fez direito em Bauru. Agora vocês tinham uma vida em Ribeirão Preto, em Itápolis, em outros lugares, e vieram para Tupã. O que vocês gostam de Tupã? Quais são as boas lembranças da cidade? Então, a gente teve muito amigo, né? Muita coisa, muita gente. A mamãe, por exemplo, no colégio, na faculdade, que, né, ela foi, nossa, a dona Elza Sugarrara, não sei se você lembra. O marido dela vendia farmácia, Sacaitia, farmácia ali na avenida. A dona Abigail, tem o Paulo, filho da tia Biga, eu chamo de tia, você imagina como é que são. Então a gente tinha muita amizade aqui, fizemos bastante mesmo. E aí até com a família do Hamilton, o papai matava boi lá e foram... Da sua mãe, fala um pouquinho. Da mamãe? A mamãe gostava muito, né, Hamilton, de se arrumar, de passear, de fazer. Ela curtiu mesmo bastante a vida, mas trabalhou muito, viu? Trabalhou. Vou contar uma coisa boa dela. Ela fez, quando eles foram abrir a faculdade de filosofia, meu pai falou assim, eu não vou dar dinheiro. O professor não sabe administrar, quero saber, não sei o que, aquela conversa. Né? E eu ouvindo. Aí eu percebi que ela e a dona Elza Sugarrara e a dona Abigail, que eram as maiores amigas, né, foram lá avalizar para ela no banco. E eu fiquei sabendo, lá no Banco do Brasil. Eu era menor de idade, mas aí eu falei assim, agora eu preciso contar isso pro meu pai, né? Eu falei, pai, onde se viu? Meu pai falou, pelo amor de Deus. Aí foi lá correndo, tirou o aval, entregou tudo, foi conversar com o Sakai e o tio Kim, Joaquim chamava, né? Português, o marido da tia Biga. Aí acertou tudo, que achou a coisa mais feia. Mas ela era muito... Além disso, ela ficou sócia da Faculdade de Filosofia também. Ela dava aula, trabalhava, fala um pouquinho. Deu aula a vida inteira no Índia e deu aula na Faculdade de Filosofia. Foi diretora 4 gestões, 16 anos. Era para dirigir, não tinha conversa com ela. Da filosofia. E foi sócia também da arquitetura. Só que aí chegou uma hora que as universidades grandes acabam encampando mesmo. E para ficar só aqui em Tupã, e levou embora, né? A Unimar comprou, mas levou embora da cidade. Mas ela ficou até o final mesmo? Até assim. O final, todo, não teve. Então ela também, eu vou ser sincera, eu vou contar uma coisa para você. O meu pai ganhava bem, tinha serviço, mas ela tocava a casa, pagava tudo, quando ele comprava mais um pedacinho de terra. Ele ficava, às vezes, uns 2 anos pagando, depois comprava, você precisa ver, ela ajudava. Quer dizer, então eram os dois? Eram os dois, não, ela ajudou muito também, viu? Ela não era uma advogada, mas ela ganhou bem. O professor ganhava bem naquela época, né? A colônia portuguesa aqui em Tupã, ela é bem representativa. A gente tem a Casa de Portugal, tivemos prefeitos, temos advogados, pessoas. Fala um pouquinho da colônia, o que você lembra, quem são as referências? O papai não era muito, ele trabalhava muito. Ele não era muito mas ele sempre foi amigo de todos os portugueses, viu? Ajudava, isso aí, a amizade tinha. Mas assim, de falar, ele não aparecia, até para ele num casamento, numa festa, andava de terno o dia inteiro, não queria ir no dia da festa. Cada um do jeito. E minha mãe não, ela já era a maior festeira da face da terra. Quais são os exemplos que ele deixa, Teca, para você, para os filhos, né, para a família como um todo? Eu acho que o maior exemplo foi essa garra que ele deu, sabe? Olha, eu não tinha carta. Eu tinha 15, 16 anos, ele tinha um Jeep DKV Candango, chamava Candango, era esverdeado assim, comprou o tio Kim, a gente falava Joaquim, né, que era o dono lá que vendia o Jeep DKV, que é o dono da DKV. Ele mandava eu ir na fazenda, anotar o que aconteceu, precisava isso, precisa pegar um remédio, precisa não sei o que, voltava. Eu saía, quando a gente morava ali, onde é o escritório? Na Guaranice, 950, onde mora o escritório do Gustavo, agora, do meu primo, que morou o tio Osmar lá também, na frente morava esse pessoal dos Curral. E a Thelma Curral, que foi delegada também, casou com o Boia, José Douto Boia, que era o delegado. Eu saía no nariz do delegado, guiando, ia na fazenda e voltava. Ninguém falava nada naquela época, porque falava assim, o doutor Edu tá pondo a menina para prender, você entendeu? Então ele sempre ficou muito em cima disso.
Lembranças que vocês têm, assim, da cidade. Você falou um pouco, né, da época dele lá que tinha a tartaruga, que tinha lugares de referência. Quais são as lembranças que você tem de infância, de lugares de Tupã, que você gosta de relembrar? Olha, para ser bem sincera, eu gosto de relembrar das coisas do clube. Eu vou contar uma coisa que me veio na cabeça agora. Eu tinha, acho que uns... Bom, eu tinha que ir, não ia de noite, não tinha 18 anos, era menos de 18. Tinha que ir no clube do carnaval no domingo de dia. Então, a mamãe e a tia Ana Maria puseram eu, o Osmarzinho, o Gustavo e o Zé. Você conhece o Zé Vicente Ferreira Filho? O tio Osmar criou ele. Então, a gente o tem como primo, de verdade. E o que aconteceu? Nós descemos na porta do clube, aí quando foi entrar, o cara do clube, não vou falar os nomes, nem o presidente do clube, que não pode, falou assim, não pode entrar preto. Aí eu pirei e falei assim, mas o que é isso agora? Falei, bom, então peraí vocês aí, fica aí fora, que eu vou telefonar pro meu pai. Falei, agora esse povo vai ver. Atrás de mim foi testemunha o doutor Donato e a irmã da dona Jamile Gantos, a Diná Gantos. Os dois ali estavam atrás. Vocês estão vendo? Eu não vi? O doutor falou que não... Todo mundo ficou assustado. Bom, a hora que eu entro para pedir o telefone para meu pai, quem estava dentro do clube? Carlos Santos Monteiro Violante. Era um juiz de direito daqui de Tupã. Eu encontrei, eu falei, doutor, falaram, virou. Você imagina o que virou. Eu sei, só para dar, ele lembra que ele era de cor, só para dar uma referência. Eu dei até entrevista na rádio, tinha uma rádio clube ali na Caetés, pro Ronaldo Goy, dei até entrevista aquele dia do rolo. Mas você já pensou? Não pode fazer uma coisa dessa, né? Não pode. Então você já tinha essa indignação, né? Que o seu pai, como advogado, tinha. Eu gosto de defender. Não, e ele também, ele ensinava a gente isso, né? Ele falava, não, você precisa fazer, tem que defender, né? Então eu acho que, olha, tanto ele como ela, minha avó Lola, meu avô Antônio, o outro avô, eu gostava muito dele, a outra avó italiana, Mortade, mas a gente não teve convivência. Você entendeu? É que nem o tio Osmar, ele não é parente de sangue, mas os irmãos do meu pai, um médico em São Paulo, o outro agrônomo lá em Bitinga. Via, mas era muito difícil, né? Você já foi ou você tem vontade de visitar os lugares dos seus avós, as referências, Portugal, Itália? Já fui. O Funchal, a Ilha da Madeira. Meu avô nasceu no Funchal, na Ilha da Madeira. Ele falava assim, a gente passava correndo, brincando. Menina, larga de ser bestial demais. Eu falei, pai, o vô tá me chamando de besta, não fiz nada. Você não conhece que ele é português? Depois que eu cresci, eu entendi, né? Mas era o jeitão dele. Teca, o doutor Edu, ele é muito lembrado pelos advogados, por juízes, quando a gente fala, ele sempre é uma referência, homenageado na cidade. Você falou de toda essa história. Então, é importante, né, relembrar essa história e para vocês manter também toda a história que ele deixou. A gente fica muito contente, viu? Nossa Senhora. E eu, graças a Deus, é claro que alguém que perdeu a ação contra ele fica bravo, mas a gente encontra muita gente que agradece tudo que ele fez, né? Uma coisa eu vou falar, a vida inteira, Santa Casa, ele ajudou tudo que precisasse, não era só falar, olha, agora eu vou dar um donativo, não. Existia muito problema, né, no direito, para poder resolver. Até eu, que pouco advoguei para o doutor Toledo. Santa Casa começou com graça com o Toledo, eu tomei a... Eu fui agradecer o Toledo é excelente profissional, né? Excelente, nossa. Mas eu só tenho a agradecer muito vocês, ainda olha, vai fazer agora, 13 de janeiro, 24 anos que ele morreu. Essa rua já faz, porque logo depois foi acho que 1 ano, 2, aí conseguiram já trocar o nome da rua, né? A gente ficou lá na OAB, ainda quando a mamãe estava viva, quando pôs o nome da biblioteca, a biblioteca doutora Edu Teixeira de Mendonça. Agora, quando veio para o prédio novo, inclusive eu fui lá, era na época da pandemia, tem as fotos aí, nós estamos com ficou eu e a Renata só, sobrou para poder, né, representar. Ainda continua o nome dele lá. Teca, obrigado. A gente
queria ouvir um pouco, né, você falando da sua história, falando da família. A gente percebe, né, o carinho com que você fala menos de você e mais da história do seu pai e de toda a história da família aqui. Mas eu só tenho a agradecer demais vocês, porque pra gente é uma emoção muito grande, é muito bonito, não é verdade? Eu, o Hamilton, meus filhos, e a gente, graças a Deus, nós nos demos muito, muito, muito bem. Tanto com o papai como com a mamãe, não teve conversa.